Olá pessoal, eu sou Fábio Ribeiro e hoje eu vou falar com vocês sobre a situação da dispensa do funcionário quando está doente. Uma das dúvidas mais comuns dos nossos clientes durante os nossos atendimentos aqui no escritório é se ele pode ser dispensado quando estava doente. Quando eles são indagados, a dúvida mais comum, a resposta mais comum é: doutor, eu fui dispensado doente. Bom, nesse ponto, nós precisamos explicar a diferença entre a doença incapacitante e a doença que não é incapacitante para o trabalho. Por exemplo, existem várias doenças em que a pessoa pode fazer o tratamento médico enquanto trabalha. Vou dar um exemplo mais comum. Segundo as estatísticas do INSS, a maior causa de afastamento do trabalho pelos funcionários é a lombalgia. A lombalgia pode ser tratada, em alguns casos, com medicamentos, associada a sessões de fisioterapia, quiropraxia, acupuntura, sem a necessidade que a pessoa se afaste do dia a dia do trabalho. Então ela pode trabalhar ao longo do dia, durante as suas 8 horas, e nas suas horas vagas, ela comparece ao ambulatório e é atendida para fazer essas sessões. E esse tratamento não impede que ela continue trabalhando, exercendo suas funções. Então, nessa situação, o empregado não estava incapacitado no momento da dispensa. Ele podia estar doente, mas ele não estava incapacitado. Agora, se esse mesmo empregado fosse um pedreiro, por exemplo, bom, já muda tudo. O pedreiro precisa fazer força no dia a dia do seu trabalho e ainda trabalha em situações de pouca ergonomia. Logo, ele tem que se afastar para fazer o tratamento, pois se ele continuar trabalhando, ele não vai sarar nunca. Então, neste caso, o empregador jamais poderia ter dispensado o seu empregado. Uma outra dúvida muito comum no nosso dia a dia é se a doença do trabalhador ela é doença do trabalho, que são aquelas chamadas doenças ocupacionais, ou se é uma doença que a pessoa desenvolve naturalmente decorrente de fatores genéticos, familiares ou até mesmo do meio de vida dele. A doença ocupacional é aquela decorrente das condições de trabalho do empregado. Por exemplo, um motorista de ônibus que passa longas horas sentado, com certeza ele vai desenvolver problemas de circulação, problemas de coluna, problemas de visão, de audição devido ao alto ruído do trânsito e do próprio veículo que ele dirige. Algumas doenças mais graves, como depressão, porque ele lida com o público e lidar com o público é muito difícil. Além da situação dos assaltos, que são muito comuns hoje em dia aos coletivos. Podemos usar também um outro exemplo de um fiscal de supermercado, por exemplo, que vem desenvolver tendinite nos punhos. Bom, dificilmente a tendinite vai decorrer da função dele, de fiscal, que na verdade é uma função de vigilância. Já uma caixa de supermercado que trabalha no mesmo ambiente de trabalho, que venha a desenvolver tendinite, certamente foi decorrente do trabalho que ela exerce, porque ela passa longas horas digitando na registradora. E a tendinite é a maior causa de afastamento das pessoas que trabalham em caixa de supermercado. Neste caso, é uma doença ocupacional e a dispensa também é nula. Então, podemos afirmar que o trabalhador que é dispensado quando está incapacitado, ainda que momentaneamente, tem direito a retornar ao trabalho. A mesma situação acontece quando a pessoa é dispensada por uma doença que é incapacitante e que decorreu de um acidente de trabalho ou de uma doença decorrente da sua atividade. Nesse caso, a dispensa também é nula e ela tem direito à estabilidade de 1 ano depois que se curar da sua enfermidade. Tá ok? Bom, o tema de hoje era esse e até a próxima. Um grande abraço!